Boa noite a todos. Bom que você está aqui. Vê gente que a gente não via já faz um tempão. Pedi para acender as luzes aí para mim. Que bom que você está aqui. Se for a tua primeira vez, está aqui, presencial ou também online junto com a gente. Eu sou Matheus Koval, sou pastor aqui da comunidade. E a gente tem um slogan, como o Pedro falou, que é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Nós buscamos ser uma igreja simples, uma igreja cristocêntrica e uma igreja generosa. Então, se você está aqui, é muito bem-vindo a estar junto conosco aqui nessa comunidade. Amém? Vamos lá, vamos abrir para esse tempo aí, a gente ser abençoado por meio da palavra. Eu espero que Deus já tenha falado contigo essa noite, e que venha falar ainda mais através daquilo que a gente vai conversar um pouco hoje. Pedir para você abrir tua Bíblia aí comigo no livro de Jó. No capítulo 28, deixa aberto aí comigo, a gente vai conversar aí hoje, nosso encontro, a gente não vai sair daqui, então deixa aberto. Hoje o título dessa mensagem é Como Viver a Vida. Essa é daquelas perguntas que valem R$1 milhão. Como viver a vida? Como viver cada fase da nossa vida? Como viver cada momento, cada história, cada ciclo? Eu gosto dessa expressão, que a vida ela é um ciclo, é um abrir e fechar ciclos. Nós iniciamos ciclos e nós fechamos ciclos, é a forma natural. Então a gente começa na escola, a gente fecha esse ciclo, a gente vai para uma faculdade, fecha outro ciclo. Geralmente a gente começa a namorar, fecha outro ciclo se noivando, inicia-se um novo ciclo para o casamento, casa-se, tem filhos, a gente faz investimentos, a gente compra casa, enfim, tem várias fases da vida. Então, a vida é um abrir e fechar de ciclos da nossa história. E a grande pergunta é como viver diante desse abrir e fechar ciclos. Para onde eu vou? Que decisões eu tomo? Então, cada vez mais as pessoas têm buscado, eu acho que esse movimento que a gente tem aí de coaches, né? Hoje a gente vê muito, eu preciso de um coach, seja para treinar numa academia, ou seja para a vida, você é um empresário, se você é um ator, enfim, você tem coaches para te ajudar a tomar a melhor decisão, tomar as melhores escolhas, porque tudo é como viver a vida. Então, eu acredito que a história aqui de vocês, cada um de vocês está vivendo um momento específico da sua história. Então, é diferente a fase de um homem de 40 anos e é diferente de um jovem de 20 anos que está ingressando na faculdade. É totalmente diferente, vocês concordam comigo? É muito diferente. Ou, por exemplo, de uma mãe que está tendo o seu primeiro filho, por exemplo. A mãe de uma criança, de um bebezinho, é diferente a fase dessa mãe para uma mãe que já viu os seus filhos irem embora de casa, que agora está se preparando para se tornar uma avó. Eu creio que nós vivemos tempos específicos na nossa vida e cada uma dessas fases vão pedir de nós decisões, uma postura. E eu sempre digo isso, não tomar nenhuma decisão já é uma decisão. Então não tem como a gente fugir na vida de tomar decisões. Ser adulto, crescer, faz parte de tomar decisões. Então hoje eu quero levar você aqui a responder essa pergunta: como viver a vida? Como viver a minha vida? Como tomar escolhas? Eu quero conversar sobre isso. E o livro de Jó é um livro excelente para a gente conversar sobre isso. Porque geralmente a gente pensa que o livro de Jó é sobre paciência e sobre sofrimento. Mas a Bíblia já nos disse que o homem mais paciente que houve não foi Jó. Embora a gente fale que eu estou com aquela paciência de Jó. A primeira vez que eu ouvi essa expressão foi a minha mãe. Porque toda mãe, ou ela vai morrer, ou ela vai fugir de casa um dia, né? Toda mãe diz isso uma vez para os seus filhos: olha, eu vou morrer em breve, ou eu vou embora dessa casa, porque olha, eu sou uma mulher quase santa, uma paciência de Jó para aguentar vocês. Mas Jó não é o homem mais paciente da Bíblia. Moisés foi esse, e também não foi o que mais sofreu. Jesus levou todo tipo de dor e maldição sobre ele. Então, o livro de Jó não é um livro sobre sofrimento nem sobre paciência. É um livro sobre relacionamento com Deus.
E hoje, a partir dessa relação de Jó com Deus, e ele compartilha isso conosco, eu acho que talvez você nunca ouviu uma pregação em Jó 28, vai ser talvez a tua primeira vez. Eu, por exemplo, nunca vi, mas eu creio que Deus há de abençoar a minha e a sua vida. E a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, nós já vamos ler, continua com ele aberto aí. Eu queria já dar um primeiro ponto para você aqui a respeito de como viver a vida. Primeiro conselho bíblico, e diz: viva dentro dos teus limites. Primeiro conselho para você aqui nessa noite, que quiser anotar: viva dentro dos teus limites. Então, conheça, identifique e reconheça os seus limites na vida. Isso é extremamente importante. E a gente, hoje em dia, principalmente hoje em dia, é cada vez menos usual esse tipo de frase: viva dentro dos seus limites. Porque o que a Bíblia nos ensina, é o completo oposto do estereótipo que nós vemos hoje. Hoje, as frases, seja de uma marca de câmeras, daquelas de ação, ou de uma de desodorante, rompa os seus limites, não é isso? Viva o além. Né? Você é quase um super-homem, você, se usar Rexona, ele não te abandona, você pode fazer o que você quiser, pular de um prédio para o outro. O tempo inteiro a gente está vivendo esse supere os seus limites, vá além, prossiga. Só que o que a Bíblia nos ensina, o que eu vejo aqui em Jó é: conheça e viva dentro dos limites seus. E olha só o que diz aí o texto, então, de Jó 28, versículo 1 e 2. Olha só o que o texto diz para a gente, queridos. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. Vou ler de novo, porque preste atenção, você precisa estar junto comigo aqui para você não se perder. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. Perceba aqui que esse texto, gente, a metáfora que aqui Jó está usando, e o quão profundo é, mas ele está fazendo aqui uma relação, uma correlação entre o lugar e a riqueza desse lugar. Ele faz uma diferença. Qual que é a riqueza da terra? É o ferro. Olha só o que ele está querendo dizer. É da terra que é extraído o ferro. Qual que é o lugar do cobre? É na pedra. Ele é extraído da pedra, ou no minério. Qual que é o lugar da prata? É na mina. E o que se faz com essas coisas? Se encontra, se refina e se transforma. O que esse texto está querendo dizer? Que cada uma dessas coisas tem um lugar de origem e cada uma dessas coisas tem a sua riqueza. O ferro é na terra. A prata é encontrada na mina. O cobre é encontrado da pedra. Você não vai encontrar ferro na mina. Você não vai encontrar cobre na terra, e você também não vai encontrar ferro na pedra. Sabe por quê? Cada coisa tem que entender o seu limite e o seu lugar. E cada um precisa entender a sua relação, da onde está e a riqueza que é. Sabe qual que é o problema dos nossos dias? Tem muito ferro querendo ser prata, tem muito cobre querendo ser pedra, e tem muita terra querendo ser qualquer outra coisa. O que esse texto está nos querendo dizer? Você precisa reconhecer quem você é e não extrapolar os seus limites. Você conhece esse tipo de gente que sempre, o tempo inteiro está querendo fugir da sua realidade, que sempre troca os pés pelas mãos, está sempre se enfiando em dívida, está sempre se enfiando em problemas, porque quer ter aquele tipo de vida, quer ser aquele tipo de pessoa, quer ter um tipo de postura. Eu lembro da história de um amigo que ele era garçom, ganhava R$1.600 e ele fez um financiamento de um Fiat Stilo, isso lá em 2000 e pouco, para pagar R$1.000. O camarada ganha R$1.600, ele faz um financiamento de R$1.000. Sabe o que é isso? É ferro querendo ser prata. É gente que você não entende qual é o teu limite, qual é o teu contexto, mas eu vou fazer as minhas loucuras e Deus vai bancar comigo. Deus vai bancar. Pastor, eu tenho fé. Eu sou um homem de fé. Quantas vezes a gente ouviu isso? E o que o texto está querendo dizer é que cada lugar tem a sua riqueza. Não importa o que Deus te fez onde você está, tem riqueza dentro de você. É o primeiro ponto que você precisa identificar isso. Talvez a nossa sociedade diga que a prata vale mais que o cobre, né?
A nossa sociedade impõe isso, mas o que a Bíblia está querendo dizer é que cada um desses elementos aqui, naturais, da natureza, eles têm o seu valor e têm a sua riqueza. O importante é que você comece a identificar nessa noite quem você é, que tipo de vida você tem, e você começar a viver dentro dos seus limites para você viver uma vida saudável e começar a tomar decisões saudáveis. Amém? E olha só, nós devemos não só identificar, presta atenção nisso daqui, querido, identificar quais são as riquezas que Deus nos deu. O que Deus te deu de dom, de talento. Você é um empreendedor nato, você é alguém carismático, você tem a facilidade para aprender uma língua, você é alguém muito amoroso, você lida muito bem com números. Eu não sei qual é a riqueza que Deus te deu, mas o importante é você identificá-la. E da mesma forma como se faz com o cobre, com o ferro e com a prata, é transformar, descobrir isso, aperfeiçoar e colocar todos esses talentos em prol do reino de Deus. Independentemente da fase que você vive, se você tem 10 anos de idade ou se você tem 70 anos de idade, se você está vivo, tem riqueza dentro de você e Deus quer te usar em prol do reino de Deus. Como você está aproveitando a sua vida? Como você está discernindo isso? E é por isso que eu estou querendo dizer, se Deus coloca riquezas na terra, quanto mais eu e você, que somos imagem e semelhança dele. E é certo, queridos, que nós, os seres humanos, nós temos esse desejo de superar os limites, se para o bem ou também se para o mal. Poxa, pastor, essa fala aí não é muito para mim não, porque eu vivo superando os limites. Eu gosto desse estilo. E nós somos assim, queridos. Nós desde pequenos, nós somos estimulados a isso. Você chega para uma criança e coloca ela naqueles... Eu não gostava muito desse negócio, mas lembra daquele chiqueirinho? Alguns de vocês aí têm familiaridade com isso. Gente, você coloca uma criança dentro do chiqueirinho, ela diz, eu não vou respeitar esse negócio. Acho que na cabeça dela, ela nem fala, ela diz, não adianta adulto, eu vou encontrar um jeito de pular esse negócio. Então assim, desde a criança pequenininha até o adulto, nós estamos sempre querendo superar, extrapolar os limites. Eu ouvindo esses dias, conversando com um jovem, ele recebeu uma promoção e ele já estava falando comigo da próxima. Não, porque... eu vou ter um aumento agora, pastor, salarial com essa promoção, mas eu já estou avisando aqui, na próxima eu já vou ter uma a mais e eu já vou comprar esse carro aqui. Você está entendendo? O camarada recebeu na semana, não foi? Passou-se 2 anos. Na semana ele recebeu uma promoção e ele já estava nem se preocupou em trabalhar para justificar a promoção e ele já estava pensando na próxima. A gente está fazendo um curso, a gente está pensando no próximo curso. A gente está jogando um campeonato, está pensando já no outro. O tempo inteiro a gente está rompendo com limites, o tempo inteiro a gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. O ser humano está sempre buscando isso. E olha o que o texto de Jó, a partir do versículo 3, diz para nós sobre isso, sobre se superar os limites. Gente, vocês estão vendo isso? Isso daqui é a Bíblia. Esse provavelmente é o livro mais antigo do mundo. Jó. Escrito, alguns acreditam que é escrito até antes mesmo do livro de Gênesis. Não é que aconteceu antes de Gênesis. Não tem como acontecer antes de Gênesis. Mas escrito antes de Gênesis. Quer dizer, antes de Moisés. Então, olha só, o quanto que ele é antigo, mas quanto que ele é atual. E fala a respeito disso. Presta atenção nisso. Olha o que ele está querendo dizer sobre o homem, sobre o ser humano. O homem dá fim à escuridão e vasculha os esconderijos mais remotos em busca de minério nas mais escuras trevas. Olha só o que ele está querendo dizer. Que o homem descobre o fogo, e aí ele descobre as pedras preciosas e ele começa a ir para as profundezas da terra, nas minas, começa a criar minas para superar os limites e chegar até as riquezas. Olha só, gente, olha a construção que ele está fazendo aqui sobre a nossa sociedade. Longe das moradias, ele cava um poço, em local esquecido pelos pés dos homens. Longe de todos, ele se pendura e balança. O que ele está querendo dizer? O homem explora. O homem ele vai a lugares que ninguém chega. A terra da qual vem o alimento é envolvida embaixo como que pelo fogo.
E das suas rochas saem safira, e de seu pó contém pepitas de ouro. O homem foi descobrindo isso com o passar dos anos. Versículo 7, nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão viram. Os animais altivos não põem os pés... Obrigado, Leandro. Valeu, querido. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha, e transformam as raízes das montanhas. Fazem túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros ali. Olha, vocês estão entendendo o que está querendo dizer, queridos? Naquela época, há milhares e milhares de anos atrás, os homens já faziam buracos, por exemplo, em rochas. A gente conhece, por exemplo, aí, né, a Imigrantes, que é das maravilhas assim, da modernidade. A gente passa quilômetros e quilômetros por dentro das rochas, e a gente olha para isso, e essa tecnologia já era tão antiga desses homens. O que ele está querendo dizer é, olha como o homem foi adquirindo conhecimento, o quanto que a gente foi desenvolvendo, o quanto que a gente foi... E aqui, se Jó estivesse conversando hoje aqui conosco, ele ia falar, olha o carro. Hoje a gente olha para carro, a gente já nem mais vê graça nesse negócio, mas olha a engenhosidade desse negócio. A gente teve o privilégio de ir lá, Foz do Iguaçu, ver Itaipu, o tamanho daquela usina elétrica. Gente, aquele negócio é uma das maravilhas, das 10 maravilhas da engenharia. Se Jó estivesse aqui, ele ia dizer, uau, que conhecimento! Quanto conhecimento, quanta informação, quanto aprendizado. Nunca a gente imaginou viver isso. Versículo 10, fazem túneis, então através das rochas, os seus olhos enxergam todos os tesouros ali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem luz para todas as coisas ocultas. Gente, isso é incrível. O ser humano supera os limites da própria natureza. Essa semana eu estava vendo um documentário do History. E ele estava era um documentário deles falando sobre a TESS. TESS é um telescópio. É um ultra telescópio que eles enviaram para a órbita da Terra para caçar planetas. E eles já identificaram mais de 400 milhões de estrelas. Gente, vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é 400 milhões de estrelas que esse negócio pega? E eles identificam quando eles passam um corpo celeste na frente de uma estrela que acaba replicando luz, eles identificam aquela coisinha que passa e dá uma piscadinha como um planeta. E todas aquelas coisas que passam na frente dessas estrelas, eles já descobriram que então, pelo menos 400 milhões de planetas ainda existem a mais. Olha só, e aí fora, na nossa galáxia isso, ok? Gente, assistam esse documentário, depois eu vou passar, quem quiser. Gente, é incrível, é incrível. Vocês têm noção do tamanho disso? E eu já acho a cidade de São Paulo grande. A gente já acha que está voando a Serra grande. E a gente está diante disso. E aí, uau! E o homem descobriu isso. Descobriu assim, né? Identificou tudo isso. Só que Jó está fazendo essa explanação a respeito de como o homem foi adquirindo conhecimento. Só que conhecimento não basta para a gente ser feliz, para a gente aprender a lidar com a vida. Por isso ele vem e faz a pergunta no versículo 12, que é a que vai dar norte para essa mensagem. E diz assim, onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o conhecimento? Aí você pode dizer, mas como? Já tem conhecimento muito. Já tem muita descoberta. Para que mais conhecimento? O que Jó está querendo dizer é que isso que nós sabemos, como as estrelas, ou fazer túneis e chegar a lugares mais profundos da terra, isso é acúmulo de informação. O que ele está querendo dizer para nós é entendimento e sabedoria.
Se Jó tivesse aqui, ele ia dizer: vocês sabem muitas coisas, mas, por exemplo, vocês estão fazendo tantas expedições em Marte, e vocês gastam trilhões de dólares todos os anos para isso, mas vocês ainda não conseguiram resolver o problema da fome na Terra. Tem muito conhecimento, mas não se tem sabedoria, não se tem entendimento do outro. Aí a gente investe trilhões para conseguir colocar um homem em Marte, só que enquanto milhões ainda morrem de fome aqui. Então vocês não são sábios, vocês têm informação, mas sabedoria vocês não têm. É isso que Jó está querendo dizer, já dizia há 6, 7 mil anos atrás. A gente continua fazendo e cometendo os mesmos erros. Nós temos conhecimento, nós sabemos ganhar dinheiro, nós até sabemos fazer muitas coisas, mas nós não temos a sabedoria vinda do alto. A gente ainda não aprendeu a viver a vida. Nós somos os que matam os da própria espécie por apenas desprezo. Os animais matam para sobreviver. A gente é porque a gente não se importa com o outro. É isso que Jó está chamando a nossa atenção aqui. Ah, pastor, mas aí não dá. O senhor está forçando a barra. O senhor vai me culpar agora pela fome da África, sei lá. O senhor vai querer vir com esse papinho para cima de mim. Agora, pastor, é cada um por si. Cada um tem que cuidar de si. Querido, cuidado com esse tipo de pensamento. Sabe por quê? Deus já ouviu esse tipo de frase. Lá, no início de tudo, Caim e Abel, um virou para o Senhor e disse, Deus virou para ele e falou: meu filho, cadê o teu irmão? E aí ele vira para Deus e fala: acaso sou o guardião do meu irmão? Então cuidado com esse tipo de pensamento. Ah, pastor, cada um cuida da sua vida. Não. Porque quando Deus ouviu esse tipo de frase, foi uma frase das mais repugnantes que foram ditas para Deus. Acaso eu sou o guardião do meu irmão? Deus dizendo: é sim, você é guardião do seu irmão. Você é guardião do seu irmão. O evangelho é isso, é amor a Deus e amor ao próximo. Não tem como destituir isso. Sabe por quê? Vocês não sabem como viver a vida ainda. E é por isso que Jesus veio a esse mundo. Sabe por quê? Jesus nos veio para ensinar a gente a decorar versículo bíblico. Jesus veio para nos ensinar a ser gente de verdade. Nunca existiu alguém mais humano do que Jesus. Se você quer olhar e saber o que é um ser humano de verdade, você tem que olhar para Jesus. Gente, a gente inventou tantas coisas maravilhosas, tantas coisas grandiosas, e é comumente aceito isso, que o Santos Dumont tirou a sua vida. Um dos motivos foi, o inventor do avião, um dos motivos que ele tirou a sua vida foi porque ele viu a sua invenção sendo usada nas guerras para matar pessoas. A gente tem uma pessoa hoje em dia que aprende a falar 5 línguas, mas não consegue dialogar com o filho. O camarada é inteligente, o cara fala inglês, francês, alemão, aí o cara tem um MBA, o cara fez GV, o cara fez as melhores faculdades, tem mestrado na PUC, mas ele não consegue dialogar com o filho. Pastor, eu não consigo dialogar com ele. Tem conhecimento, mas não tem sabedoria vindo dos céus. Não ama, não aprendeu a amar. É um bicho, parece não consegue dialogar com outro, com uma criança. E dialogar, queridos, não é mandar ir para o quarto, mandar comer e mandar ir para a escola. Isso não é dialogar. Você é um economista incrível. Sabe dar valor lá na bolsa, operar milhões. Mas você não consegue dar valor para a tua esposa. Você não consegue dar valor para o teu cônjuge. Você é muito bom fazendo negócio, tudo que você toca vira dinheiro, mas aquilo que você mais deveria dar valor, você não consegue dar. Você é jovem, inteligente pra caramba, tem um futuro brilhante, só que você não consegue dar valor nem para aqueles que estão dentro da tua casa, para o seu pai, para sua mãe. Vocês estão entendendo, gente? A gente vive dentro de uma sociedade que supera limites, tem acúmulo de informação, mas falta entendimento e discernimento da vida, sobre o que é riqueza, sobre o que é digno. Falta discernimento da vida, para a gente aprender a viver bem com a gente mesmo, viver bem com o outro e viver bem com Deus. Você tem noção disso, dessa mensagem?
Falta-nos discernimento para a gente aprender a viver bem com a gente viver bem com o outro e viver bem com Deus. Porque eu sempre falo isso aqui nessas mensagens, a gente vive procurando e nunca acha. Sempre buscando mais e mais e mais, a gente nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. E aí a gente nunca encontra nada. Nada. Cada vez sabe mais. Eu conheço um cara que ele não dorme enquanto ele não aprender alguma coisa nova. Não pega no sono. Então ele tem que ir lá, ler alguma coisa, ler um livro, porque ele só dorme assim, o tempo inteiro. A gente está buscando, e a vida continua igual. Está tomando decisões erradas. Olha só o que o versículo 13 diz para a gente aí, presta atenção. A Bíblia nos ensina algo. O homem não percebe o valor da sabedoria. Ele não se encontra. A sabedoria, não se encontra na terra dos viventes. O que está querendo dizer é que a sabedoria, o entendimento, esse entendimento que Deus está falando, não se encontra na vida. Não dá para você comprar no eBay, não dá para comprar no Mercado Livre, não tem um livro, Como Viver a Vida. A sabedoria não é encontrada na terra dos viventes. O que está querendo dizer é que não dá para pegar de forma palpável alguém chegar e dizer assim, olha, 10 dicas da sabedoria para você. Não é algo que vem do pastor, não é algo que vem da igreja fulano de tal, não é algo que se compra, não é algo que se encontra numa pós-graduação, é algo que não vem desse mundo, que vem de Deus. Existe um jeito certo de se viver a vida, existe uma sabedoria, um entendimento, uma certeza, um senso de propósito que não nasce aqui nessa terra, mas nos é revelado. A gente não encontra, revelado para nós é. Revelado para nós. Estão entendendo, gente? Olha só, Jó, já inspirado por Deus aqui, falando a respeito, já mirando no futuro, para aquele que viria a esse mundo. E a sabedoria andou no meio de nós. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não existe, querido, manual, como viver a vida, parte 1, parte 2. Mas eu não vou terminar essa mensagem aqui sem te dar aquilo que a Bíblia nos dá como referencial a partir disso. Leia comigo, versículo 15 ao 19. Olha o que ele está falando para a gente, presta atenção. Não pode ser comprada. Não pode ser comprada, nem mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir, nem com precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com a sabedoria. É impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra sabedoria nem com ouro puro. Pois não é da terra, é de Deus, vem de Deus e está em Deus. Por isso que não dá para se viver a vida sem Deus, querido. Todo tipo de vida sem Deus é uma vida fadada ao fracasso. Sem propósito. Adão e Eva, olha só, presta atenção nisso aqui. Olha como faz sentido. Adão e Eva extrapolam os limites. Lembra do jardim? Você não pode comer desse fruto apenas. Toda relação de liberdade existe escolha. E Deus dá uma escolha para esses. Toda relação de liberdade e de amor tem-se uma escolha. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Então existe uma escolha, Deus dá uma escolha ao homem. E qual que o homem faz? Ele escolhe viver para além dos seus limites, porque a serpente pega as palavras de Deus e a deturpa, dizendo que eles vão ter entendimento. Estão entendendo? O erro que faz Adão e Eva cair é esse entendimento. A serpente vem e diz, promete isso. Olha, vocês vão ter toda a sabedoria, entendimento do que é o bem e que é o mal. E aí então eles caem. E é isso que tem muito acontecido aqui, presta atenção nisso.
A palavra de Deus, sempre, quando ela é deturpada, ela gera morte. Sempre. Queridos, posso falar de novo aqui. Esse livro aqui é um perigo. Você está falando da Bíblia, pastor? Esse livro aqui é um perigo. Sabe por quê? Quando ele é usado de maneira correta, interpretado à luz de Cristo, ele é vida, gera vida. Mas quando esse negócio aqui é usado para deturpar a palavra de Deus, ele é usado para a morte. Presta atenção nisso que eu vou te falar aqui. As melhores mentiras são aquelas que são mais carregadas de verdades. As melhores mentiras são aquelas que são mais carregadas de verdades. E o diabo vem fazendo isso em meio às igrejas, a tantas comunidades, e vem deturpando, vem destruindo essa relação das pessoas com Deus, deturpando isso. Tem muita gente que acha que está recebendo entendimento da parte de Deus, mas é deturpado. Então, rápido, para a gente encerrar aqui, para a gente caminhar para o final. Você consegue entender que mesmo com todo esse acúmulo de conhecimento, nós precisamos desse entendimento que vem de Deus? Você consegue ter discernimento disso, que sem essa sabedoria, sem esse entendimento não dá para viver? Não tem vida. Então o primeiro passo, queridos, é reconhecer que você precisa dela. Que você precisa desse entendimento. Que você, apesar da tua história, da tua bagagem, você não sabe tudo. Que você precisa de entendimento, que você precisa de discernimento. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você pedir sabedoria a Deus. Peça a Deus para entender que fase você está vivendo. Mas, querido, presta atenção nisso. Não peça quando o trem está descarrilhando já. Se já descarrilhou, peça assim mesmo. Mas não deixe para pedir ajuda, sabedoria da parte de Deus quando o trem começa a descarrilhar. Peça antes. Antes de cada passo, de cada fala e de cada decisão. Anota essa frase que eu vou dizer para você aqui agora. A sabedoria está à distância de uma oração. A sabedoria está à distância de uma oração. Queridos, na Bíblia você nunca vai encontrar isso. Olha, peça um carro e lhe será dado. Eu não vi. Já li algumas vezes e nunca vi. Peça e você vai ser curado. É a certeza. Eu nunca li isso. Você leu, me mostra. Agora, eu já vi escrito: peça-me sabedoria e lhe será dado. Isso eu já vi, e não foi uma vez só. Se existe algo na Bíblia que está ao nosso alcance, que é certo, não é hipoteticamente, é certo, é a sabedoria. Peça e lhe será dado. A sabedoria está à distância de uma oração de nós. Terceira coisa, saiba que você não vai saber de tudo, mas você vai saber tudo que você precisa. A gente acha, que eu já falei isso aqui algumas vezes, que a gente pedir sabedoria para Deus, Deus vai abrir os céus, aí vai aparecer um anjo bombado, vai descer aqui, vai ter um outro tocando harpa, e vai dizer para você aqui, ó, está aqui o mapa completo. Você vai investir nessa empresa, você vai vender esse negócio, vai fazer isso daqui e você vai prosperar, a gente se vê lá no céu. Tem gente que ainda acha que é isso. Sabedoria é isso, que eu vou saber de tudo. Eu vou ter o conhecimento completo das coisas. Eu sempre me coloco, queridos, na situação de alguns personagens da Bíblia, como eles enfrentaram algumas coisas. Querido, quando Moisés pegou o povo e estava indo rumo ao mar, Deus não falou assim: olha, fica tranquilo que eu já mandei o roteiro aí do Waze no seu celular. E tem uma rotinha lá, está meio obscura, mas você vai passar ali por dentro do mar, vai estar tudo certo, a gente vai conseguir fazer isso direitinho, está tudo combinado entre a gente, o script está feito. Querido, não! Ele chegou diante do mar e disse: Deus, e agora? E agora? Sabedoria. Faz isso. Quando ele abriu, eu fiquei imaginando, se fosse você, se estivesse lá no lugar de Moisés, rapaz, nem a pau eu vou entrar nesse negócio. Eu não sei como está o outro lado. Ele só abriu, não falou como que está o caminho. Não falou que tá como que está a rota. Eu não entro aqui nem que me pagando.
Querido, você em momento algum na Bíblia, você vai ver um desses homens e mulheres de Deus, Deus dando o caminho. Ele disse, faz isso agora porque eu vou estar com você na jornada. Faz o próximo passo, eu vou estar junto com você. Então, a gente nunca vai saber tudo, mas você vai saber tudo o que você precisa saber. Se o que precisa saber é, toca na água com esse cajado. É tudo o que você precisa saber, então é isso que você vai fazer. A gente quer ter a visão completa, mas a gente nunca vai ter isso. A gente vai ter só o que a gente precisa. Olha só o que diz Deuteronômio 29, não precisa abrir. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem aos filhos. O que está obscuro pertence a Deus. Se você não sabe, é para você não saber. Gente, isso é uma das coisas mais difíceis, porque a gente quer o tempo inteiro ter a informação de como vai ser o nosso futuro, porque tendo o controle, a gente se sente mais seguro. Mas não é assim que as coisas funcionam. Se as coisas estão obscuras, elas pertencem a Deus. O que foi revelado é o que Ele queria que você soubesse. Então a gente não trabalha com o que está obscuro, a gente trabalha com aquilo que Deus nos dá, num ambiente desse de sabedoria. Não se preocupe se você vai saber tudo. Tudo pertence a Deus. Peça a Deus sabedoria. Se alegre com o que Ele te revelou. E diga, Deus, me ajude a saber o que eu preciso saber e entender no hoje. Então quando você for tomar uma decisão, queridos, não chegue para Deus e diga, Deus, me dá um mapa de tudo. Chega para Deus e fala assim, Deus, me dê aquilo que eu preciso saber hoje. O que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso dar passo agora? Aonde que eu preciso colocar o cajado? Aonde que eu preciso dar um passo? E aí assim Ele vai te levar. Quarto, terminando, viva de acordo com o que você já sabe. Viva de acordo com o que você já sabe. Olha o que o versículo 28 de Jó 28 diz para a gente. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Deus, olha, queridos, presta atenção nisso. Deus, olha a beleza desse negócio. Deus diz ao homem, se você tem dúvidas, Deus fala. Deus fala com o homem, relação com ele. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Não dá para saber tudo. Sabe por que não dá para saber tudo? Porque saber tudo é prerrogativa de um só. Saber tudo é prerrogativa de Deus. Satanás quis saber de tudo e quis ser tudo. Todas as vezes que você quer saber de tudo, você está querendo usurpar da prerrogativa daquele que tem todo o poder e todo o conhecimento. Então, não dá para saber tudo, mas dá para crer naquele que sabe tudo e vê dentro de tudo. A gente não vai saber tudo, mas dá para crer naquele que sabe tudo, vê tudo e consegue atravessar tudo, porque Ele é tudo em todos. Esse é o ápice da sabedoria que alguém pode viver. Queridos, eu já falei isso aqui já 1000 vezes, mas eu vou falar de novo. Você só fazer algo quando você tem 100% de certeza que aquilo vai dar certo, você não é sábio, você é prudente, você é racional. Sabedoria não tem nada a ver com isso. Sabedoria tem a ver com crer que Deus sabe de tudo e ouvir a sua voz em cada passo que você der. O que você já sabe e que é bom aos olhos de Jesus. Todos nós aqui sabemos aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Aquilo que é digno e que não é digno. Então comece a viver em conformidade com isso. E também o contrário, a gente sabe o que é mal, a gente sabe o que é ruim, a gente sabe o que não convém, mas a gente não se afasta, não ande mais nisso. E essa escolha é temor. Então, olha só, presta atenção nisso, querido. Temor não é um moralismo barato ou medo do divino. Temor é ter o desejo de ver Cristo sendo evidenciado em cada área da minha vida. Temor a Deus não é ter medo dEle, como eu já vi gente dizendo. Eu tenho medo de Deus, por isso eu tenho temor. Não,
é que, olha, eu falei isso para um jovem, olha, eu estou com temor a Deus e por isso que eu vou lá abandonar a pornografia. Então você não vai abandonar. Até porque Ele não quer que você tenha medo dEle. Onde já se viu isso? Eu falei, o temor que você tem que ter não é abandonar a pornografia, porque você tem que bancar um moralismo para a igreja. Você tem que abandonar esse negócio porque você quer ver Jesus Cristo em todas as áreas na sua vida, inclusive na sua sexualidade. Amém? Estão entendendo isso? Aí a gente consegue abandonar alguns caminhos maus. Não é por medo de Deus, porque esse problema do medo já foi resolvido na cruz em Jesus Cristo. Agora nós não fazemos por medo, mas nós fazemos para evidenciar a imagem do Cristo em nós, em tudo que a gente faz. Se aquele que roubava para de roubar, é para que as pessoas vejam Cristo nele. Se aquele que matava para de matar, não é só para responder a um código ético e moral de uma sociedade, é para que todas as pessoas vejam Cristo através da minha transformação. E isso é andar em temor a Deus. Gente, se você não faz coisas porque a igreja não diz, você não tem temor a Deus. Você é um assíduo muito bonitinho de um clube. Temor a Deus é evidenciar Cristo em todas as suas decisões. Então grava isso aqui que eu vou te dizer. O Evangelho não é uma filosofia de vida. O Evangelho é andar com o autor da vida. O Evangelho não é uma filosofia de vida. O Evangelho é andar com o autor da vida. Meu desejo nessa noite, para mim e para você, é que Deus conceda sabedoria e entendimento para cada um de nós, para viver cada fase da nossa história. Porque se você tiver sabedoria e entendimento, você vai saber tomar as decisões e vai saber como viver a vida. Identifique qual fase você está vivendo. Entenda os seus limites e diga, Deus, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso do teu discernimento para escolher qual caminho eu devo seguir. Me ajude hoje. Me ajude só hoje. Aí você vai ser um homem, uma mulher sábios. Feche seus olhos. E eu, encarecidamente, não por força maior ou apenas porque eu estou aqui à frente, mas encarecidamente queria te pedir que você agora tivesse um tempo seu com Deus. Tivesse um tempo seu agora que você usasse para identificar algo aí dentro do seu coração. Que você identificasse qual é o momento que você está vivendo na sua vida. Eu tenho certeza que você sabe muitas coisas. Você aprendeu muitas coisas. Alguns aqui eu sei que têm excelentes cargos em suas empresas, são profissionais muito bem-sucedidos, são pais com filhos já casados, alguns são avós aqui, outros estão começando essa jornada como pais, outros aqui estão na dúvida de qual faculdade, qual minha profissão, com quem devo me relacionar, com quem devo me casar, será que vou casar? Será que eu invisto nisso? Será que eu não invisto? Será que eu coloco o meu tempo nisso? Será que eu busco me reatar com essa pessoa? Será que eu preciso pedir perdão? Eu não sei, cada um está vivendo uma fase diferente. Abrir um negócio, fechá-lo. E a gente vai ter muitos conselhos de muitas pessoas, muitas falas, muitas vozes, muita informação, muito conhecimento até. Mas hoje não é dia de ter mais informação. Hoje é dia de chegar aqui diante de Jesus e dizer: Jesus, eu preciso do teu entendimento. Eu preciso escolher o caminho que devo seguir, porque eu quero agradá-lo em tudo que eu faço. Porque eu não quero meramente ser bem-sucedido aos olhos do mundo, mas eu quero que a tua face,
a face de Jesus seja evidenciada em cada uma das minhas áreas da vida, em cada uma das minhas escolhas, em cada um dos meus dias. Que no meu trato com o meu filho possa ver Jesus em mim e não o pai dele falando comigo, com ele. Que a minha esposa seja valorizada como Cristo amou a igreja, e que ela sinta que eu me entregaria por ela até a morte, se for necessário, como Cristo mesmo fez. Eu quero reatar a minha relação de amor e de cuidado, de carinho com ela, ou com o meu esposo. Eu quero voltar a conversar com meu filho. Eu quero voltar a conversar com o meu pai, que eu estou rompido. Eu sinto que não posso mais prosseguir na vida assim, rompendo com pessoas, rompendo com relacionamentos, rompendo com histórias. Que hoje eu seja carregado de entendimento e sabedoria da tua parte. Deus, eu preciso escolher meu futuro profissional, identificar se é esse curso, se é essa faculdade mesmo, e Deus te orientar. Peça isso, peça sabedoria todos os dias da sua vida, e ela lhe será dada. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor nos ensina a viver a vida. Obrigado porque o Senhor nos deu tanto conhecimento, ó Pai, tanta inteligência, para que nós pudéssemos desenvolver tantas coisas. Um smartphone, um túnel, ou até mesmo uma viagem para a Lua. Todo esse conhecimento glorifica quem Tu és e revela que existe um Deus que nos fez de forma perfeita, segundo a Tua boa vontade. Mas todo esse conhecimento, mesmo com todo esse conhecimento, a gente ainda não sabe viver a vida. A gente escraviza o nosso irmão, a gente rompe com o outro, a gente segrega pessoas. Nós somos racistas, nós oprimimos o outro, nós humilhamos o outro. Eu coloco sempre minhas vontades, e não é acima muitas vezes de estranhos. Eu coloco sempre os meus interesses acima dos meus filhos, da minha esposa, dos meus pais. É sempre para mim, é sempre sobre mim. A gente precisa do Teu auxílio para amar, para construir a vida, para tomar decisões. E obrigado, porque o mundo não nos pode oferecer. E obrigado, porque nos é revelado por meio do Filho. Nós te damos graças a Deus, graças a Ti, que escolheu na plenitude dos tempos revelar Jesus Cristo, homem, e nos ensinou como ser gente de verdade. E nunca houve alguém tão Deus quanto Jesus e tão homem quanto Ele, tão humano quanto. E nos ensinou o amor do Pai, e nos ensinou como o Pai é. Obrigado, obrigado pela vida, e que o Senhor continue a nos guiar até o fim, e que nós sejamos homens e mulheres tementes ao Senhor, não com medo, porque nós não temos mais inimizade contigo, mas pela nossa relação de filhos, queremos resplandecer a Tua face em nós, em cada atitude, em cada olhar, em cada toque, em cada transação, em cada relação, em tudo o que nós fizermos. Sejamos aprovados por Ti. Que nós não andemos em caminho do mal, possamos nos afastar de todo o caminho de morte e possamos seguir firmes rumo aos caminhos de vida. Nos ensine a sempre nos lembrarmos, Pai, de quem nós somos, das riquezas que Tu colocastes em nós e de qual é o nosso papel aqui nessa terra. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém.